por isso vamos aproveitar agora, claro. Jorge Rego é quem hoje está na nossa companhia, vem ao 16 Válvulas, claro. Primeiro que tudo, para nos falar da maneira como sendo como pai de um dos pilotos em mais destaque, ele já esteve aqui, o Rafael Rego, esta semana, mas eu convidei o Jorge também para nos vir falar de si, do seu percurso ligado à competição automóvel, e vai ser também, com certeza, um dos motivos de interesse. Por isso, sem mais demoras, mando desde já um abraço, neste caso para o Jorge Rego, a quem agradeço a simpatia, e contando que me esteja a ouvir bem, vamos à primeira questão, que é aquela de, obviamente, perceber como é que se sente com o progresso que o seu filho Rafael, que já esteve aqui, como sabe, e tivemos esta oportunidade de falar com ele, queria perguntar ao Jorge, depois de dar as boas-vindas, de facto, como é que se sente como pai de um piloto que está no bom caminho para ir para os ralis. Está no Rallycross, mas vai a caminho dos ralis. Vamos começar por aí. Boa noite e bem-vindo, Jorge. Vamos. Boa noite, Gonçalo. Desde já, olha, queria agradecer a oportunidade que me estás a dar a mim e deste recentemente ao Rafael. Sinto-me bastante orgulhoso. Ele tem tido um percurso não só desde os karts, quando ele começou, aquilo que ele mencionou na vez que falou contigo, mas no Rallycross ele tem tido uns resultados brilhantes. Tem sido, aos olhos de muitas pessoas, pronto, as que gostam de nós, porque sabes, nas corridas há sempre aqueles que não nos veem tão bem, e as pessoas dizem, pronto, que tem sido uma coisa que é um bocado fora do normal, diz que é que o gajo limpa aquilo tudo. Mas o mais engraçado... O mais engraçado é que ele nem quer fazer carreira no Rallycross, portanto aquilo está-lhe tudo a sair de forma natural, mas ele quer ir para os ralis. Não, Gonçalo, ele é o seguinte, ele quer os ralis um pouco pelas vivências que nós temos do nosso grupo de amigos mais chegado. No caso, como ele mencionou, do Teodósio, do Daniel Nunes e também do próprio pai, porque aquilo que ele disse é verdade, que ele desde pequenininho, olha, ele começou a acompanhar-me nas corridas de motas, ainda na barriga da mãe. Eu corri de Moto 4 uns anos e ele acompanhava na barriga da mãe, já ia connosco para todo lado. Depois, a partir daí, ralis, eu cheguei para o Sul, onde eu corri bastante, e ele desde pequenino ia com o pai. Ou seja, ele ficava na tenda, o pai ia acelerar, o pai vinha, vamos às verificações, ele vai dentro do carro ao lado. Ainda recentemente eu tenho tido o meu carro alugado, o ano passado andou alugado e 2, 3 anos atrás. E o Rafael acompanha-me para todo lado, ou seja, ele vai comigo às corridas, estamos lá no meio das corridas, vamos às verificações, ou vamos buscar o carro aqui, ou temos que o pôr ali, e o gajo está sempre mortinho para andar ao lado, e vai sempre com aquela atenção, como é que ele fez, como é que ele não... Aquilo parece que está ali no programa dele, ele sem querer está a pau com tudo o que se passa. Claro que há aqueles momentos que a gente, nos testes ou noutros, andamos com ele ao lado, anda-se um bocado mais depressa, e o gajo comporta-se bem, aguenta-se ali à força dos ralis. E pronto, é algo que o fascina muito e deixa-nos muito orgulhosos, porque vemos o que é nosso crescer desta maneira, é sempre um orgulho para os pais, tanto para mim como para a mãe, para a família toda, ficamos todos muito contentes com isso. Bem, já chega de falar então do Rafael, vamos deixá-lo voar, ele tem as asas próprias para isso, mas hoje trazia aqui o Jorge para nos falar um bocadinho também da sua envolvência no desporto motorizado, e percebi que já são muitos anos. Falou aqui de aspectos ligados, como estava a dizer, aos ralis, ligado ao Moto 4, pergunto-me o que é que nos pode dizer, para falarmos agora também um bocadinho de 2021, mas como é que foi o seu percurso competitivo até a esta altura? Olha, Gonçalo, eu acho que tive um percurso competitivo, como é que eu lhe ia te explicar? Foi bom. Para os recursos que temos, foi bom. Há pessoas, pronto, como a gente sabe, com muitos recursos podem atingir outros voos. E nós limitámos a fazer com o pouco que temos, bem. E isto para lhe dizer, eu nos Moto 4, eu comecei de pequenino nos karts. Era miudinho, da idade de quando o Rafael começou, mas tive poucas asas para voar nos karts, ou seja, o meu pai estava ligado à competição, e era mais trabalho, e eu ia vendo, andava de vez em quando, pouco, mas foi sempre um fascínio grande que começou por aí. O meu pai, entretanto, também preparava Fórmula Force, teve ligado a essa modalidade durante bastantes anos, e desde pequenino uma pessoa nasce a ver aquilo tudo. Eu costumo dizer que ou se gosta disto ou tinha que ser outra coisa muito diferente. E gostei disto, sempre tive o sonho das corridas, sempre fiz muito, trabalhei sempre muito para conseguir chegar a poder correr, para ter as possibilidades para poder correr. Comecei a correr muito jovem nos Moto 4. Os resultados eram bons, posso dizer que eram bons.
andei sempre no grupo dos da frente, só que faltava aquela força extra que nos permitia ter as condições dos melhores, para a gente conseguir sermos mesmo na linha de topo. Mas por isso é que eu digo, o meu percurso nas corridas e na competição foi sempre com pouco fizemos muito, o que acho que é de louvar. Depois, quando passei aos rallies, isto foi em 2000, salvo erro em 2010, não posso precisar, mas julgo que foi em 2010. Comecei por uma brincadeira, comprei um AX era do Daniel Nunes, comprei um AX ao Daniel e comecei a correr no antigo regional de Alenquer. Na altura era considerado o Mundial de Alenquer. É corridas mais baratas, na altura carros também não tão evoluídos como, pronto, logicamente são hoje em dia, e os resultados começaram a surgir, coisas boas, dali no regional. O segundo ano dediquei-me ali pelo Regional Sul, com o mesmo AX, já bem velhinho, fui evoluindo muito o carro, mas pronto, era sempre um carro bastante velhinho. E deu muitas alegrias, muitas vitórias, consegui ter com esse carro. A partir daí foi um processo que foi desenrolando, ou seja, vai-se melhorando o carro, vai-se comprando outro carro. Depois ainda andei de Mitsubishi. Passado o Mitsubishi andei de Sax Kit Car, ex-Ricardo Teodósio. Também fui campeão esse ano no Sul com esse carro. Depois, entretanto, a seguir esse carro vem um C2, que é o carro que tenho atualmente. Julgo que são 3 ou 4 títulos seguidos no Sul que tirei com esse carro. Depois entrou um modo, pronto, que o Rafael na altura também corria nos karts e as possibilidades não permitiam que a gente corresse no rally e nos karts ao mesmo tempo, que ele gastava muito mais dinheiro que eu nos rallies. Eu parei, o carro entretanto entrou numa forma de aluguer, com um piloto que é o Filipe Abrantes, eu julgo que até acho que já falou com o Gonçalo também, e o Filipe tem andado com o carro, os últimos 3 anos foi o Filipe que andou, também tirou os títulos dele, pronto, teve uns resultados ótimos com o carro, e foi assim, isto começa a ser a nossa vida nas corridas, é o dia-a-dia, Claro, na oficina, o trabalho é, carros do dia-a-dia é pouco, porque os de corrida são em demasia, e começa a ser a falta de tempo que é corridas, as datas não se conseguem adiar e o trabalho é sempre na luta nos carros de corrida e muito bem. É tem precisamente sido aí assim. porque eu queria continuar esta nossa conversa, porque atualmente, o Jorge diz muito bem, está ligado à competição, embora aquilo que eu consiga verificar com mais frequência é a participação, neste caso no apoio a nível de SSVs, com alguns pilotos que são apoiados, nomeadamente até o carro do nosso entrevistado, recente vencedor da Baja de Lolé, quem desde já saúde o Nuno, e que, portanto, é um andamento proporcionado aqui pelo Jorge. Quer-me explicar um bocadinho do que está a fazer neste ano de 2021, portanto, dedicado, portanto, aos SSVs, ou mais alguma coisa? Não, é os SSVs, não é, Jorge? Não, Gonçalo, olha, nós estamos, pronto, dedicados a 100% ao todo o terreno. Atualmente é a minha base de trabalho. Temos cerca, julgo não me esquecer de ninguém, que ninguém se leva mal, mas eu acho que somos cerca de 8 SSVs. Okay. 7, 8 SSVs, incluindo... Em que, peço desculpa, Jorge, mas são SSVs que os pilotos têm e que levam para fazer a manutenção, ou foi através de algum sistema que comprou o Jorge e põe-o a correr para os pilotos? Não, Gonçalo, os carros são, pronto, têm os seus proprietários e cá nós preparamos os carros e damos assistência em prova. Ou seja, os carros estão todos à minha responsabilidade a nível de manutenção, tudo o que se evolui, o que se estraga, o que se melhora, pronto, tudo o que é a nível do carro e preparação. Também tenho excelentes pessoas comigo que me permitem fazer um bom trabalho. Que isto é importante frisar isto, porque nós podemos ser os melhores mecânicos do mundo. Em todas as modalidades, eu acho que isto é uma regra. Podemos ser os melhores mecânicos do mundo. O piloto não anda, não mostra resultados. Ok. Mas também a verdade é que às vezes não é questão do piloto andar muito ou não andar. O piloto também tem que nos dar condições para trabalhar. Porque dizer, o mecânico falhou aqui, falhou lá, isto podia estar melhor, podia estar pior. Se o piloto em questão encolher as unhas quando o mecânico pede isto porque tem que se meter ou está na altura pronto, ou seja, o caminho que nós achamos como preparadores que se tem que aplicar nos carros, se não for se não nos derem autorização para que isso aconteça, o nosso trabalho também não sai bem. E aí eu tenho a grande felicidade de ter aqui um grupo de vários pilotos, no caso os SSVs, como o Dr. Filipe Barreiros, o Sr. António Arês, o Nuno Fontes e André Rodrigues do Benfica,
O André neste momento está num formato que prepara e tem assistência com o Luís Vaz, e nós damos-lhe assistência e todo o apoio em corrida. Por uma questão de logística do André, do próprio piloto e do próprio Luís Vaz, conseguimos arranjar aqui este compromisso. Porque o André já cá esteve a tempo inteiro, só que a questão do André, sendo um Yamaha, no meio de tantos Can-Ams, é um carro que nos causava alguma de... Como é que eu ia te explicar isto de uma maneira educada? Era um carro um bocado desproporcionado no meio dos outros. Ou seja, Claro, as carrinhas de assistência tinham que ser modificadas de maneira a termos o apoio necessário que o carro precisa, e no meio dos outros Can-Ams todos tornava-nos difícil. E isso foi um consenso entre todos e ficou assim delineado, e temos a prova que na Baja de Lolé ganhámos à geral com o Nuno Fontes e ganhámos no TT2 com o André. Ou seja, um trabalho onde também estamos metidos, em conjunto com o Luís Vaz e com o André e o pessoal todo daquele Yamaha. Nesse fim de semana foi excelente, ou seja, ganhámos tudo o que havia para ganhar no todo o terreno, menos nos jipes. Jorge, mas esse seu trabalho passa por quê? De que tipo de trabalhos é que são feitos da sua parte? Passam por tudo o que seja necessário, parte mecânica, revisão, verificar os sistemas numa corrida? Como é que é? Que tipo de trabalho é que é feito? Olha, desde motor, abrir, reparar motores, revisionar motores. No caso dos Can-Ams não é muito usual, porque os motores até são bastante indestrutíveis, mas olha, temos um carro nessa situação, o carro do Nuno Fontes, que nós fomos com um carro cedido, exatamente que o nosso teve, raramente eles têm, mas tivemos esse azar à porta. Ele disse isso, ele contou-nos isso na entrevista. Pronto, e está a ser recuperado agora, está em fases de terminarmos o carro para que esteja definitivamente em condições. Passa por diferenciais, abrir, reparar, rever, e principalmente, eu acho que tem sido um pouco, isto em tudo é preciso sorte, e também talvez tenha sido um pouco a minha, que é tentar antever as avarias. Ou seja, eu não posso esperar que o carro parta isto, parta aquilo. Eu tenho que tentar, antes de partir, decifrar. Isto já está na altura de substituir. Vamos trocar. Isto se calhar já não aguenta esta prova, ou ao meio da prova se calhar temos que trocar. E isto é tudo uma gestão enorme para conseguirmos o quê? Tentar fazer as corridas de um formato o mais barato possível, que temos que pensar que as pessoas gastam muito dinheiro nisto, e isto é muito caro, um desporto caro, mas a gente também faz parte do nosso trabalho como preparadores, tentarmos guiar as coisas nesse sentido. E consegue-se dar a atenção que é necessária em 8 SSVs? Não é fácil. Não é fácil. Cá na oficina não somos muitos. Trabalhamos todos para isto, ou seja, a minha mulher farta-se de trabalhar. Às vezes não quer dizer que seja na parte mecânica, mas é preciso ir buscar isto ou aquilo de última hora. Farta-se de fazer quilómetros para a esquerda e para a direita para conseguirmos termos tudo pronto. Ou seja, nunca deixámos ninguém para trás. Conseguimos ir todos às corridas. O único que ficou para trás uma corrida foi o Nuno, mas isso foi vésperas ao motor ter se danificado e não foi mesmo possível. Ainda tentei tudo, que andei dias e madrugadas a tentar recuperar até o motor que estava estragado para se conseguir fazer alguma coisa dele, mas não deu mesmo. E depois tive que continuar com o resto da prova, continuámos com o resto do pessoal todo, e temos tido muito bem sucedidos. Olha, desistências praticamente nada. Pelo menos por avarias mecânicas. Já tivemos uma desistência ou outra, mas por questões pessoais. Não foi nada de mecânico. E acho que ao fim e ao cabo os nossos clientes também estão bastante contentes. Viram melhorias nos carros, notam a evolução dos carros, notam principalmente a confiança nos carros, que no caso do Nuno é uma pessoa que eu friso um bocado mais ao Nuno, porque até a nível pessoal tenho alguma confiança mais neste sentido, que a gente brinca um pouco com isso. O Nuno é aquela pessoa que, se não tiver a certeza que aquilo está bem, ele não consegue andar. Ele parece que vai ali sempre com um receio. E o Nuno conseguiu, nas poucas provas que nós temos por causa do ano de pandemia, e desde que ele veio para o pé de mim, consegui na primeira corrida, nos primeiros testes, consegui começar-lhe a dar aquela confiança que ele vinha com falta. E eu acho que esse foi principalmente um dos maiores trunfos do Nuno, é ele sentar-se num carro e fazer aquilo que melhor sabe, guiar da maneira que ele sabe e com a confiança que o carro está lá.
E temos caminhado num caminho muito certo. Não só com o Nuno, como por exemplo, olha, Francisco Guedes, outro piloto que eu tenho cá comigo, fizemos, salvo erro, 7º lugar na Baja de Beja. O Francisco é um piloto extremamente rápido. Já esteve aqui bastantes vezes no 16 válvulas. É um piloto, não precisa de apresentações. E isto para lhe dizer que chegar ao grupo atualmente, ao grupo 10 dos SSVs em Portugal, eu diria que qualquer um que esteja no grupo do top 20 pode ganhar a Baja. E o Francisco estava parado há algum tempo, fomos fazer esta corrida a solo. O Francisco fez a corrida também a solo e fizemos, julgo, 7º, 8º lugar. Julgo que até foi 8º lugar que fizemos. Ou seja, a gente tem os carros nesse nível e os pilotos também se têm portado, uns, claro, com os registros dele, mas têm-se portado também a muita altura. Faz parte da equação piloto mais máquina e depois a estrutura por trás. Faz, sim, senhor. Muito bem. Jorge, vamos para a última pergunta, para também não tomar mais tempo, mas foi importante percebermos o trabalho que é feito. Eu pergunto-lhe em relação a objetivos para o futuro, além de acompanhar o filho, que falávamos logo no início do Rafael, e querer perceber se ele vai tão longe como todos nós sabemos que vai, mas queria-lhe perguntar se também, no seu caso pessoal, procura algo mais, isto é, ter uma estrutura diferente, querer apostar em fazer uma equipa de preparação e dar outro tipo de atenção aos pilotos. Onde é que estão os objetivos de futuro para o Jorge Rego? Explique-me. Gonçalo, isto passa pelo seguinte: nós já temos muitos carros, já temos uma estrutura, claro que há maiores, não é? Há equipas com outra dimensão no todo terreno, certo. Mas eu acho que nós temos conseguido, sendo modestos, temos conseguido corresponder muito às expectativas de todos os que nós cá temos. E depois também acontece uma coisa que nos facilita um pouco, que é, há umas bajas que uns fazem, outros não fazem, por motivos profissionais ou outros motivos pessoais, e o que nos facilita um pouco, ou seja, nós podemos ter 8 carros, não quer dizer que estejam os 8 em prova, mas com facilidade num Porto Alegre, que é aquela baja que praticamente todos querem fazer. O ano passado não aconteceu, derivado das condições que estamos a passar, mas em condições normais eu diria que num Porto Alegre poderíamos ter a tropa toda, se assim podemos dizer lá. Em condições em pensamento de futuro para a equipa, como é lógico, pelo menos piorar não, quero manter sempre o que eu acho que já é bom, e conseguir, o que é que a gente poderia melhorar? Estruturas, investimentos às vezes muito maiores, para também nos obrigar a termos que cobrar mais dinheiro ao fim de uma corrida. É bom, mas eu não sei se às vezes será o caminho. Eu acho que quando a gente já tem o que é preciso, não sei se é preciso. É manter, porque às vezes a grandeza a mais também traz muito mais despesas, traz outras responsabilidades, às quais também é mais difícil de gerir. Por exemplo, às vezes não é fácil conseguirmos tantos mecânicos para um fim de semana de corridas. Porque infelizmente há um ponto aqui que eu também gostava de referir, Gonçalo, que todas as pessoas se queixam no geral com quem eu falo, colegas de profissão, mecânicos ou preparadores ou até mesmo pilotos. Eu conheço pilotos que em várias modalidades têm outras modalidades onde gostam de competir. E por vezes, pela parte da federação, eu não digo que seja de propositado, claramente que não será, mas pronto, pelo que faz mover isto, o que acontece é do género, a gente termos, que aconteceu o ano passado, e há 2 anos imenso, por exemplo, eu ter rallycross no mesmo fim de semana, todo o terreno no mesmo fim de semana e rallies no mesmo fim de semana. Ou seja, carros que eu preparo aqui de rally, no caso de rallycross é o do Rafael, e o do todo o terreno são estes todos. Como é lógico, eu não posso deixar o meu trabalho para ir com o meu filho, tenho que ter pessoas que me tratam do miúdo, quando eu não posso estar presente com ele. Normalmente quem me apara esses golpes é o Jorge Sirgado, da Sirgado e Sirgado Competições. O Jorge, o filho, ou seja, toda a estrutura dele, quando eu não posso, são eles que me seguram as pontas do miúdo. E isto para dizer o quê? Que eu já cheguei a ter estas 3 frentes no mesmo fim de semana. E imagina, estarmos numa corrida com 4, 5 SSVs, onde pelo menos eu preciso de 2, 3 pessoas a ajudar, um mecânico por cada carro. É muito difícil para nós como equipas, e eu vejo isto, muitas pessoas queixarem disto, desde a velocidade,
Por exemplo, pais de meninos que estão a correr no Rallycross como eu, chegam a estar a correr na velocidade no mesmo fim de semana que também têm o filho ou os filhos a correr ali e outras situações. Isto é algo que se devia de mudar, porque para nós que é o nosso ganha-pão, que é o nosso trabalho, para outras pessoas que é aquilo que gostam de fazer, e há pessoas que fazem disto vida e que têm muitos apoios e precisam de dar responsabilidades às pessoas que os apoiam. Às vezes é difícil porque as pessoas não se conseguem dividir por estes ramos todos. É um pouco o que torna o nosso trabalho muito difícil. É um dos pontos principais, eu acho que é isto, que é muito fim de semana sem nada e muitos com tudo. Compreendo que este ano e o ano passado não sejam exemplos, derivado da pandemia. Mas não só acontece agora, porque isto acontece há muito tempo atrás. E acaba por nos tornar a vida muito difícil. Tenho a certeza que a todos os meus colegas de profissão, que trabalham com SSVs, com jipes, com tudo, ou porque os filhos fazem karting, ou porque eles fazem karting e também estão nesta modalidade, e isto ataca muito toda a gente. E é pouco falado, as pessoas realmente queixamos todo, muitos entre nós, mas acaba por ficar sempre por aqui. E também percebo que se calhar nada haja a mudar, porque as autarquias depois autorizam uns, não autorizam outros, ou seja, sei que isto será difícil de corrigir, mas fica a sugestão. Mas fica, porque é um dos pontos que pelo menos a mim me afeta bastante, é termos várias frentes e depois tudo muito junto, datas muito em cima e torna-se difícil para quem tem muitos carros, mesmo que se tivesse uma estrutura com 5, 6, 7 mecânicos a trabalhar diariamente, quer dizer, às vezes a gente não controla o pedido das peças. Que os carros de competição não é vamos ali à loja das peças, compramos um filtro, está aqui, mudou-se, está bom. Não, tem que se pedir ao fornecedor, ao representante, e quando damos conta demora uma semana ou duas e nós temos 2 semanas para uma corrida. A sorte é estoques que se vão fazendo, é gestão de coisas que se vão fazendo, e aqui eu tenho alguma sorte, que o facto de ter vários pilotos com carros iguais, conseguimos gerir isso muito bem, porque uns têm umas peças, outros têm outras, e até agora nunca faltou nada a ninguém. Conseguimos. E mesmo os outros adversários de equipas, que eu acho que é aquela adversidade natural e normal, porque ao fim e ao cabo nós podemos ser adversários como equipas, mas ao fim e ao cabo eu se estiver aflito, chego ao pé de um, ao pé do outro, peço uma peça, ninguém nos fecha as portas. Ou seja, nisso existe alguma camaradagem no todo o terreno, que o pessoal pelo menos facilita-se a vida também uns aos outros nesse sentido. Ainda bem que assim ganham todos nesse caso. Exatamente. Muito bem. Jorge Rego, agradecer a simpatia. Vou continuar a estar a acompanhar de perto a vossa evolução, do vosso trabalho, tanto a nível familiar, mas também a nível profissional. Desejo muitas felicidades, Jorge, porque são necessários muitos Jorges neste nosso país. É de facto uma modalidade em crescendo. Os SSVs não damos à conta, cada ano que passa aumentam os participantes e ficamos à espera que os Jorge continuem na margem e, neste caso, na senda de sucesso, como tem feito até agora, e voltaremos, claro, a encontrar-nos noutra altura. Mando um abraço, Jorge, e muitas felicidades para o seu projeto. Já agora, como é que a equipa se chama ou a empresa? Não, é JMR Competição. Exatamente. Fica Gonçalo, aqui a publicidade. Deixa-me só mais um minutinho, eu vou roubar pouco tempo. Olha, eu também acho que era importante, porque a equipa não se refere só a mim, pronto, que sou a pessoa que põe isto tudo a tocar, sou a cara da equipa, mas refere-se a todas as pessoas que trabalham connosco. E eu acho que é importante este agradecimento, ou muito importante este agradecimento a eles, por uma razão. Eu às vezes, o torneio com que eu trabalho é com a Veicomer, e tenho outras pessoas que fazem. No caso da Veicomer, podia mencionar agora aqui todos, mas no caso da Veicomer, a todos os nossos parceiros e patrocinadores, no meu caso também, que já me acompanham há uns anos nas minhas corridas, também consegui transportar esses meus apoios para o miúdo. Aliás, eu fui o primeiro a dizer, olha, o que me dão a mim que dê ao miúdo, que eu fico feliz, e foi assim. Mas, por exemplo, é importante a gente deixar aqui um ponto de vista, que é, nada se faz, o nosso sucesso não se faz sem o trabalho destas pessoas todas. Claro. Porque eu tenho uma avaria às 11 da noite e eu tenho quem me abra a Veicomer, por exemplo, para me reparar uma peça às 11 da noite. Quem diz isto, diz desde a mulher que farta-se fazer quilómetros e trabalha aqui arduamente na oficina, a todas as nossas pessoas que estão à nossa volta. Isto, olha, o nosso sucesso deve-se a essas pessoas todas. E eu queria deixar um muito obrigado a eles, porque eles sabem o esforço que nós fazemos aqui para conseguir pôr isto tudo a tocar. E pronto, e era importante eu deixar este agradecimento a eles, como a todos os meus pilotos, à exceção de nenhum. Agradeço-lhes o voto também de confiança e estamos cá para dar o nosso melhor. Muito bem. Para termos estas alegrias que temos tido.
E eu agradeço essa oportunidade, claro, Obrigado, porque é Gonçalo. evidente que há muita gente a quem merece aqui os agradecimentos e, portanto, era inevitável falarmos disso precisamente. Olha, Sim, Jorge, e diga. tenho a certeza absoluta que isto acontece nas equipas todas, porque eles não funcionam só com os meios deles, é tudo à volta, é preciso funcionar bem. E é para essas pessoas que a gente. Olha, eu tiro o chapéu porque às vezes peço favores, coisas inacreditáveis, tirar pessoas da cama ao domingo para nos virem safar uma peça ou um trabalho. Epá, tem que se dar os parabéns a essas pessoas também, que as merecem muito. Fica aqui esse agradecimento. Um grande abraço. Jorge, Obrigado, tudo do Gonçalo. bom e voltamos a falar quando entender. Um grande abraço. Boa Obrigado, noite. obrigado. Boa noite. Obrigado.